Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre uma palestra aqui sobre uma aplicação que a gente desenvolveu em um determinado banco. Eu vou dar aqui para vocês feedbacks de como foi isso, experiências, o que tinha antes da plataforma, o que tem agora, e depois vou dar um overview para vocês do que é isso. Então, sou Thiago, já tenho um tempinho, minha cara de moleque aqui justifica, tenho 8 anos aí trabalhando com desenvolvimento de software. Hoje eu trabalho aí como Dev Python, a gente está à frente de uma equipe na iniciativa aqui do Mundo DevOps. Sou formado em engenharia de software lá pela Universidade de Brasília, então lá no Centro-Oeste, e caso queiram me encontrar aqui, podem mandar um e-mail por aqui, vocês vão conseguir me localizar. Então vou situar um pouquinho para vocês sobre o que a gente vai falar aqui, sobre como que a gente vai brincar, e falar sobre as dificuldades que a gente tinha antes de trazer esse software para esse ambiente que eu vou explicar para vocês. Vou falar o que existia antes e o que existia antes da gente implementar esse software, da gente entregar esse software lá para o cliente, o que ele faz e depois da aplicação dele, como que ele está trabalhando. E aí ainda vou dar um overview para vocês de o que a gente está pensando para subir, para prosseguir aí com a aplicação aí nos próximos meses. Então, basicamente, esse software aqui, ele foi desenvolvido por uma equipe que eu estava trabalhando com ela enquanto eu ainda trabalhava lá na For Linux, que ela presta serviço para um banco, e como For Linux a gente desenvolveu essa solução. Hoje são outras pessoas que estão tocando essa solução. Hoje tem outras pessoas que estão tocando essa solução, não estou mais no time, mas vira e mexe, eu dou uma ajuda, a gente vai lá, dá alguma consultoria, alguma coisa. E hoje eu estou aqui na equipe do Mundo DevOps tocando essa iniciativa. Então a For Linux, que cuidou desse projeto aqui, que é responsável, e toca esse projeto lá em uma instituição financeira. Então, para vocês se localizarem, esse software está imbuído dentro de uma instituição financeira, que eu não posso falar o nome para vocês por conta das cláusulas de contrato, mas eu posso adiantar para vocês que é a instituição X ou então a instituição Azul, alguma coisa assim. E aí vocês entendam como vocês quiserem, mas vou chamar dessa forma. Então, a instituição X e o banco Azul. Então vamos lá, contextualizando. Já comecei a falar para vocês aqui dessa instituição financeira X que a gente trabalha. Ela usa majoritariamente 2 servidores, 2 repositórios para trabalhar com os códigos deles. Alguns são de softwares que vão chegar no cliente, ou seja, esse banco desenvolve software para chegar lá no cliente, é aquele software do terminal de autoatendimento, é o software de qualquer outra máquina que vai interfacear com o cliente. Outros são softwares internos, que eles desenvolvem para a própria organização lá dentro. Então, em um deles, eles têm aí mais de 900 projetos, em outro, eles têm mais de 3.200 projetos sendo desenvolvidos aí. Isso aí a gente está falando aí na casa de 60 mil desenvolvedores. Ou seja, 60 mil mais ou menos desenvolvedores passam por essa aplicação aqui hoje, passam por essa ferramenta aqui hoje, para poder integrar e conseguir provisionar os seus builds e colocar em produção os seus softwares. A média que a gente tem de produtividade desse pessoal é mais de 3.000 commits por dia. E eles trabalham aí criando aí 120 brands mais ou menos por dia. Essa aí é a pegada que tem de muito software, muita coisa nova entrando o tempo inteiro. Ou seja, é uma estrutura bem grande. As equipes, elas variam entre 4 a 12 pessoas. Cada equipe tem um gestor do projeto, que é responsável por gerir aquele projeto, e um gestor da unidade, que tem algumas permissões a mais desse gestor do projeto, que ele gerencia vários projetos. E aí, por que eu estou trazendo isso para vocês? É muito importante eu mostrar essa diferença, porque existem existem atribuições que cada um deles podem executar dentro dessa plataforma. As dificuldades, O que existia antes? Qual era o problema que a comunidade tinha? Qual era o problema que os funcionários do Banco X tinham para conseguir resolver isso aqui? Esse cenário, ele estava envolvido nisso aqui. Eles chamavam o desenvolvimento deles de ágil. Então, existia um projeto ágil lá dentro, falavam, não, nós somos ágeis, mas de ágil não tinha nada. Para vocês terem noção, em questão de tempo, dentro de cada ambiente, ele terminava um build, ele solicitava para a equipe de infraestrutura um container, uma máquina virtual, um banco,
Depois que pedia o container na VM, pedia o banco, aí ia começar o processo de liberação de regra para lá, regra para cá. Libera isso aqui, eu preciso acessar o LDAP, eu já preciso acessar o AD, preciso acessar o Exchange. Então, são várias coisas que eram necessárias e como está dentro do banco, o processo é muito burocrático. Por conta disso, esse processo aqui dura mais ou menos cerca de uns 60 dias. Então, do momento que o cara terminou o build dele e falou, olha, eu quero colocar esse meu software aqui em produção. Então, esse processo, esse tempo que ele gasta é de mais ou menos 60 dias. E isso, para o mercado, é lento, para a organização é lento, e ela sofria muito com isso. Então, a gente teve a necessidade de trazer algo que automatizasse isso aí, que criasse toda essa infraestrutura e, além disso, que resolvesse uma das regras de negócio dessa instituição, que é o seguinte: ele não pode implementar uma esteira contínua de ponta a ponta, por regras e normativas brasileiras que falam que aquilo ali tem que ser feito. Porque, por exemplo, um software estava lá em desenvolvimento. Na hora que ele está passando por homologação, tem que entrar um gestor da unidade, um gestor do projeto, para dar o aceite naquela build que está sendo feita. Aquele gestor tem que se responsabilizar por aquela build. Do mesmo jeito, quando ele está virando para a produção, tem que chegar um gestor da unidade para aprovar aquilo ali. Então, existiam burocracias que não era tão simples quando colocar uma esteira totalmente automatizada. Então, por isso, a criação desse projeto, porque além da gente oferecer toda a infraestrutura e diminuir esses gargalos de criação de infraestrutura, a gente conseguiria propiciar para que esses gestores aceitassem ou concordassem com essas builds e assim por diante. Enquanto está arrumando aqui, vou falando aqui com vocês, depois eu mostro ali para vocês o que tinha lá. Tá. Sério? Tá. Então, existia essa dificuldade, existiam esses problemas que a gente tinha que resolver porque estava muito lento, e de ágil aquilo ali não tinha nada. Então, eles trabalham majoritariamente com 4 ambientes de desenvolvimento. Ou seja, tinha lá 4 ambientes da build. Tinha ali o ambiente de desenvolvimento, que aí os desenvolvedores tinham acesso, o ambiente de homologação e o ambiente de produção. Todos esses. E aí, em cada ambiente que ele pedia uma máquina, que ele pedia alguma coisa, chegava lá, tinha que solicitar essas mesmas dificuldades, e às vezes até pior, porque por questões de segurança, em produção, as máquinas se posicionam em uma vertical, que a gente até apelidou ela de bastião lá. Então, eles estão posicionados em uma vertical, que não é todo mundo que tem acesso, muito pelo contrário, ela tem uma segurança muito grande para ela ser acessada. Então, é complicado para você fazer isso de forma automatizada, principalmente quando está tratando de produção. Porque o bastião está em uma situação que ele pode acessar todas as máquinas do Brasil inteiro. Então, principalmente se você estiver falando de software para cliente, né? Então, ele pode acessar todas as máquinas do Brasil inteiro. Isso é extremamente nocivo e extremamente perigoso. Então, por conta disso, era muito trabalhoso criar essas regras, criar esses pequenos, destruir esses entraves que você tinha entre um ambiente e outro da build que você estava construindo. Essa plataforma ela veio para resolver isso. Ela veio para resolver isso utilizando um dashboard em Python, com algumas ferramentas embaixo para resolver esse problema. A priori, dos containers. E a gente está estudando, está em processo de estudo em como que a gente vai entregar isso para as máquinas virtuais, porque é um pouquinho mais complicado fazer com as máquinas virtuais. Já falei para vocês os ambientes, né, que existiam e das diferenças que existiam entre eles para a gente pedir recurso. E a esteira. O que existe antes da esteira? Antes da esteira existe toda uma configuração que o banco já entrega para o desenvolvedor. Desse projeto chamado Cipia, ele já cria para o desenvolvedor, no momento que ele começa o projeto, um GitLab, um Nexus e um OpenShift, e um projeto lá no OpenShift, para que tudo isso fique integrado. E aí tudo isso vai lá para o dashboard para ele começar a sincronizar esses projetos. No momento que o desenvolvedor vai lá e dá um construir no build, ele vai juntar tudo isso aqui e vai provisionar esse build novo para ele.
Depois do momento que ele passa por essa fase de criação desses projetos aqui no CIPIA, ele vai para o desenvolvimento, desenvolve o software dele e, então, manda gerar o build lá na esteira. E lá na esteira, né? O que tem nela? A gente desenvolveu lá Python, Django, nosso dashboard. Então, o que ele tem? Ele tem um acompanhamento lá com alguns dados analíticos simples. Ele tem a integração com essas ferramentas. Então, ele integra com GitLab, com aqueles 2 GitLabs, integra com Nexus, com OpenShift, com Jenkins, com Ansible e assim por diante.